Olá, pessoal! Vamos falar sobre quando o nosso aprendiz não aprende. O que acontece, o que fazer, como é que a gente pode lidar com essa situação. Então, essa é a nossa temática de hoje e vamos lá. Para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, alguns grupos no WhatsApp, eu tenho uns grupos no Telegram. E eu mandei para vocês a seguinte apostila. Vamos lá mostrar a apostilinha para vocês. Vamos lá. Aqui é a minha apostilinha, que é a anatomia. Eu vou inverter aqui para mostrar para vocês a apostila, tá, gente? Aqui a apostila, Anatomia da Resposta. Ela é gratuita e ela tá disponível nos meus grupos do WhatsApp, Telegram. E hoje eu vou explicar para vocês cada detalhe dessa apostila, vou conversar com vocês sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Vamos conversar sobre a apostila Anatomia da Resposta. O que acontece? Primeira coisa, quando eu tô falando sobre o que o aprendiz não aprende, é sobre a seguinte questão: você avaliou esse aprendiz, você montou um programa de ensino para ele e ele não tá formando curva de aprendizagem, ele não tá desenvolvendo. E aí, como é que é, né? Você vai ficar aquela situação, tá? Por que tá acontecendo isso? Eu tô aqui fazendo uma atividade com o meu aprendiz, digamos que você tá ensinando pareamento para ele. Você tá trabalhando pareamento de figuras, pareamento de cores, algum pareamento onde você trabalha MTS, onde cada tentativa você muda as posições e você tá trabalhando pareamento de cores. Ok. Ele não tá formando curva de aprendizagem, você não tá entendendo por que isso tá acontecendo. E aí, aí que entra uma coisa que eu gosto de falar da aba. A análise do comportamento aplicado, ela não é boa quando as coisas estão dando certo, porque dá certo, tá dando certo, tá tudo ótimo. A análise do comportamento aplicada, ela é legal quando as coisas estão dando errado. É justamente quando as coisas não estão dando bem, você consegue ter a rastreabilidade do que tá acontecendo. Na outra live, gente, eu tive que dar uma introdução sobre análise do comportamento aplicada para vocês e eu vou dar novamente aqui para que vocês se situem. Na análise do comportamento, a gente estuda o comportamento. Só que o comportamento não é uma coisa isolada, comportamento não é resposta. O comportamento, ele permeia temporalmente. O que vem a ser isso? O comportamento, ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Aí você, Dani, que loucura, né? Não, vamos lá. O que vem a ser isso? Ele estar no passado é os nossos antecedentes. Ele estar no presente é a nossa resposta, é o que você está enxergando ali do comportamento. Às vezes você não enxerga, né? Às vezes é um pensamento, é alguma coisa, mas é o que está acontecendo. E o futuro é a consequência. A consequência, ela é probabilística, ela pode acontecer ou pode não acontecer. Por isso que eu falo que o comportamento, ele permeia no tempo, ele é complexo. E é isso que nós vamos estudar. O que nós vamos estudar nessa live? Nós vamos estudar a resposta. E essa resposta vai nos dizer o que está acontecendo possivelmente porque esse aprendiz não está aprendendo. Então vamos lá. Na apostila que vocês têm acesso, vamos lá para a primeira página. Quem ainda não tem acesso, eu vou mandar tudo de novo nos meus grupos do WhatsApp. Terminando a live, vocês entram nos meus grupos do WhatsApp. Então é super tranquilo de vocês entrarem. Basta, no meu link da bio, vai ter um evento no dia 6/6 que vocês se inscrevam quando terminar a live. Basta vocês se inscreverem no meu link da bio, que aí tem um botãozinho do WhatsApp que vocês já entram no grupo do WhatsApp também. E aí eu mando pra vocês. Também a gente depois manda por e-mail, enfim, Telegram e assim segue. Vamos seguir pro primeiro tópico aqui da apostila. Então vamos lá. Aí depois vocês assistem essa live de novo, tá bom, gente? Vamos lá. Quem não baixou, aqui, ó. Primeiro tópico nós vamos falar sobre a habilidade de ouvinte, né? Que é justamente a questão de conseguir responder comandos e tudo. Então, basicamente, a gente está falando sobre avaliação da linguagem compreensiva. Então, ouvir
e fazer comandos. Mas também a gente pode estar avaliando muitas outras respostas. Aqui é só um exemplo que eu trouxe na apostila, porque para conseguir deixar palpável para vocês. Por isso que eu trouxe isso, mas serve para muitas outras coisas. E aí, eu coloquei 3 coisas aqui que estão envolvidas nessa linguagem. Responder quando é chamado, responder a comandos de item de atenção, identificar itens, objetos e pessoas. Então, é isso. Então, você vai escolher uma dessas habilidades para poder analisar. Aí você, ai Dani, mas é habilidade muito básica e tudo. Eu vou falar para vocês aqui esse primeiro item, que é responder quando é chamado. Eu tenho dificuldade, eu sou uma autista nível 1 de suporte, que faz um bando de coisa na vida, e às vezes as pessoas me chamam e eu simplesmente não escuto. Isso é ruim para minha vida. Isso me causou transtorno no trabalho, para vocês terem noção. Eu já trabalhei em recepção de emergência. E em recepção de emergência, a pessoa falou com você, você tem que estar atento a tudo o tempo todo. Eu tive problemas de fazerem reclamação para o meu chefe, porque estavam me chamando, e eu estava concentrada no computador fazendo um serviço. Eu estava fazendo um serviço que a gente estava passando umas fichas, e aí a pessoa, o paciente, me chamou e eu não prestei atenção nele. Então, quando você olha essas 3 perguntinhas, elas são importantes para qualquer nível de suporte. Então, por exemplo, identificar itens, objetos. Então, assim, qual é um grande problema do autista? Eu vou contar o caso de uma colega minha, que ela perde o carro no estacionamento. Tem aquele bando de carro no estacionamento e ela não consegue identificar o carro dela. Ela não consegue identificar. E assim, ela tem um ótimo desenvolvimento cognitivo, só que ela tem que decorar certinho as posições onde tá. Sabe aquele autista que a mesa tá cheia de coisa? A gente acabou de servir a mesa, tem ali os pratos, né? O saleiro. Ei, passa o sal. Ele fica um tempão ali olhando a mesa. Cadê o sal? Cadê o saleiro? Não consegue identificar por falha no rastreio visual. Então, essas 3 perguntas, elas servem para qualquer nível de suporte. Ok. Passamos agora para a segunda fase, que é o segundo item. E esse aqui é bem complexo, tá, gente? Talvez vocês tenham que ir e voltar na live, e talvez pesquisar por fora também. Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder para vocês. Que é um instrumento extremamente valioso da análise do comportamento, que se chama análise de tarefas. Vamos lá. Análise de tarefas aqui, como o aprendiz faz e como deveria fazer. E eu vou explicar cada coisa. Esse aqui é o segundo item da apostila. Para quem está perdido, chegando agora aqui, essa é uma apostila gratuita que eu estou disponibilizando nos meus grupos. Basta, depois que acabar a live, vocês vão entrar no link da minha bio, cadastrar ali, vai ter um botãozinho do WhatsApp depois que você terminar o cadastro, que aí você entra nos meus grupos do WhatsApp, tá bom? E aí a gente manda isso daqui. Outra questão, encaminhem a live para pelo menos 3 pessoas, sai encaminhando, porque esse conteúdo é extremamente relevante. Eu tô dando uma aula aqui para vocês, então bora encaminhar. Então, seguindo aqui, como é que funciona a análise de tarefas? Eu vou ensinar para o meu filho, por exemplo, que quando eu chamá-lo, ele vai olhar para mim. Quais são as etapas para alguém te chamar e você prestar atenção? Então, aqui ó, estou sentada aqui e uma pessoa vai se posicionar na minha lateral e vai chamar Daniela. Então, a pessoa está na minha lateral e chamou Daniela. Qual é o meu processo para eu fazer isso? Eu vou ouvir Daniela, eu vou fazer um rastreio visual e além do rastreio auditivo na direção da pessoa e responder. Oi, ou no caso, já que tá me chamando só Daniela, eu vou falar só oi, que é o normal da nossa cultura. É a gente falar oi quando é chamado. Então, ei, oi, normalmente a gente responde dessa forma. Então, a gente vai fazer uma análise de tarefa. Falei oi, então a pessoa chegou e falou, o antecedente foi Dani. Então, o que é esperado? Que eu escute
que eu faça um rastreio visual até chegar à pessoa. Normalmente eu olho para a face da pessoa que me chamou e responda oi ou algo semelhante, ou simplesmente olha a pessoa. Tá, isso é esperado. Então a gente vai fazer aqui a análise de tarefa, como o aprendiz deveria fazer as etapas. E aqui é como ele deveria fazer. Então aqui é como ele deveria fazer, e aqui é como ele faz. OK. Então a gente dividiu nessas duas daqui. E a gente vai testar com o nosso aprendiz como é que ele faz. Mas a gente não vai testar uma vez na vida. Isso aqui eu só coloquei uma tabelinha, mas a gente vai testar várias vezes para ver essa resposta. E aí, o que vem? Quais são as etapas que ele fez da forma que deveria fazer? Aí você vai marcar ali. E vamos analisar essas respostas em etapas, porque são muitos comportamentos, gente. Análise de tarefas, os comportamentos, a gente pode destrinchar em pequenos comportamentos. Cada linha dessa é um comportamento. O antecedente de um o que antecede a resposta é a resposta do outro. Então vamos olhar aqui, ó. Ela chamou Dani. Eu fiz o rastreio visual. O que antecedeu o meu rastreio auditivo? Foi o Dani, fiz o rastreio auditivo. O que antecede esse movimento? Foi o meu rastreio auditivo, é o meu antecedente pro meu rastreio visual, que é a minha resposta. Aí eu olhei a pessoa, fiz o rastreio visual e olhei, então antecedeu o meu rastreio para eu falar oi. Então, todas essas etapas, nós vamos destrinchar isso daí através da análise de tarefas. Então, feito isso, nós vamos seguir essas etapas e ver o que o nosso aprendiz deveria fazer. E aí, nós vamos também observar como é que ele aprende. Por quê? A gente pode ir esvanecendo essas ajudas de trás para frente ou de frente para trás, e eu vou voltar nisso mais à frente da live, mas tá tudo aqui nesse instrumento. Então, esse instrumento é muito rico no sentido que a gente vai ver como ele deveria fazer, como ele faz, as etapas que ele faz e qual é a direção de como a gente vai dar as ajudas. OK? Feito isso, nós vamos para a próxima etapa do instrumento. O próximo etapa, lembra que eu falei para vocês as componentes de um comportamento, que o comportamento ele anda ao longo ele está em vários momentos do tempo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai descrever esse comportamento, a gente vai destrinchar em etapas. Aonde é que tá falhando o seu aprendiz, que você vai estar querendo trabalhar? Dani, na hora que ele olha para mim, ele não fala oi. Ou alguma etapa anterior. Então, digamos que quando ele olha para mim, ele não fala oi. E é isso que eu quero trabalhar. E a gente vai ver o que todo esse destrinchar, né, esse comportamento. Então, aqui, ó. Qual é a contingência? É social? É ambiental? Então, assim, o que vem a ser isso? Ó, aqui ele está dividindo em antecedente, resposta e consequência. E no antecedente, a gente tem que entender essa composição. Então, aqui, ó, é social ou ambiental esse antecedente? Ah, é social, tá olhando uma pessoa, ele chamou ali pelo nome e tudo. Os estímulos, tátil, visual, auditivo. Ai, Dani, auditivo e visual. Então, são esses dois aqui que estão relacionados. Então, nós vamos destrinchar isso daqui e compor essas contingências do comportamento para a gente entender o que está acontecendo, porque ele não está respondendo, né? Porque ele não está falando oi. Nós vamos colocar aqui como é esperado, como foi essas etapas, para a gente entender esse comportamento. E aí a gente vai seguir para a última etapa. Última não é a última. É quase última, é a penúltima etapa do nosso
da nossa apostila que tá nos meus grupos do WhatsApp, tudo, como eu falei. Se vocês quiserem ter acesso a essa apostila, quando terminar a live, vocês vão no meu link da bio, cadastrar, e lá vai ter o botãozinho do WhatsApp para vocês entrarem no meu grupo e eu vou mandar tudo de novo, eu vou mandar pelo grupo do Telegram, vou ver se eu mando por e-mail também essa apostila, que ela é muito especial, gente. É pra gente fazer anatomia, uma brincadeira, mas é um nome pra bonitinho, uma anatomia da análise de resposta. Olha, Anitta Brito, em breve eu vou mandar uma pesquisa da Anitta Brito, que a Anitta Brito tá fazendo pós-doutorado dela. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, análise da resposta. O que acontece? A gente vai verificar se esse nosso aprendiz respondeu ou não. Então, a gente chamou ele, esperou que ele falasse oi, eu chamo pelo nome e ele não respondeu, mas digamos que ele respondeu. Então, foi espontâneo ou foi mediado? Então, você teve que fazer alguma coisa para ajudar? Sim, foi por palavras, gestos, uso de imagem, como é que foi? Então, nesse momento, a gente está analisando uma resposta positiva, ele respondeu. Mas, como é que foi? Descreva, se foi mediado, você vai ter que descrever como foi mediado. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui novamente. Aqui, ó, você vai descrever como foi mediada. E essa qualidade dessa resposta correta? Porque tem gente que fala, ele respondeu, ele falou sim, então tá tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo, porque a gente tem que analisar melhor, né? Aqui, ó. Se ele fez correto conforme a resposta delimitada no programa e tendo engajamento na atividade, ou ele fez para encerrar a atividade, fugir. Ele queria fugir. Aí você tem que analisar esse custo de resposta. Então, assim, não adianta o nosso aprendiz fazer uma tarefa para fugir da gente. E aí entra numa coisa que eu queria muito discutir com vocês que está acontecendo com os nossos aprendizes. Eles estão aprendendo, só que está chegando um momento que eles não conseguem mais ficar na terapia, eles querem fugir da terapia. Isso é muito preocupante, porque esse aprendiz chega mais velho, às vezes ele precisa fazer terapia em grupo, ele precisa fazer outras atividades, só que se tornou um ambiente tão aversivo, ou aquele que também tem muitos déficits, mas ele só responde porque ele não aguenta mais. As pessoas acham que ele está respondendo para receber lá o reforço. Digamos que o reforçador dele, uma coisa que ele gosta muito é tipo um chocolate, sabe? Ai, Renata, a doutora Renata comprou o selo. Obrigada, doutora Renata Ferreira. Muito obrigada pelo selo. E aí, digamos que ele fuja. Digamos que ele fuja, que ele não tá formando curva de aprendizagem. E aí, o que vai fazer com esse aprendiz? Ele não tá ficando ali para receber o chocolate. As pessoas têm às vezes as pessoas não veem, não analisam essa resposta. E é tão importante a gente estar analisando. Durante a intervenção, a gente sempre está avaliando o aprendiz. Então, seguindo aqui, vamos lá. Nós olhamos aqui a resposta, ele fez correto, e a gente tem que analisar o esquema de reforçamento, se ele tá por isso. Então, se ele tá fugindo da atividade, a gente tem que ver como é que tá o esquema de reforçamento. Será que tá adequado o esquema de reforçamento que a gente tá usando? Ontem ou foi hoje, eu postei no meu blog um post sobre esquemas de reforçamento. Então, a gente tem um esquema de reforçamento que é contínuo, ou seja, a cada resposta a gente reforça. Existe o nosso esquema de reforçamento que é intermitente. E desses tipos de reforçamento intermitente, existem várias variações. Então, a gente pode ser intermitente por tempo ou por número de respostas. Tudo vai depender do aprendiz. Então, tudo vai depender do aprendiz, vai depender do comportamento que você está ensinando, das oportunidades. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Ok. Feito isso, nós vamos olhar ali que ele está fugindo também. Então, vamos olhar a dificuldade da atividade, a apresentação da atividade, rastrear os elementos que estão aversivos, analisar as técnicas de controle instrucional. Então, só para que vocês deem mais uma olhadinha aqui, ó, pronto, a gente finalizou a análise da resposta correta quando ele fez correto. E agora a gente vai olhar quando ele fez próximo do correto.
Por quê? Existe a resposta certa e a resposta tolerada num programa. Quando você vai desenhar um programa de ensino, você tem que escrever não só a resposta primária, o que é tolerado, que ele pode responder, mas você vai estar considerando como ok. Por quê? A gente sabe que o autismo ele tem uma interface com muitos outros transtornos, muitas outras questões, e às vezes, se a gente ficar querendo aquela resposta perfeita, ele não vai desenvolver no programa de ensino, você vai ficar amarrado, e ele entendeu o propósito, ele só tem uma dificuldade para fazer, às vezes é uma dificuldade motora, às vezes ele tem uma questão a mais, então a gente tem que ter respostas que são toleradas no programa. E aí vem, né? Fez próximo do correto. Fez próximo do correto por falta de engajamento na atividade, buscando antecipar a finalização. Então, é novamente aquele que faz de qualquer jeito para fugir. Ele entende, mas ele faz de qualquer jeito para fugir. Se você puder dar atenção, ele vai conseguir. Se você puder melhorar a situação, então aí eu trago. A pessoa está perguntando aqui, aqui, montavam. Aqui, ó, estou amando, como faço para conseguir esse material? Muito fácil. Quando terminar a live, você vai no meu link da bio, clicar ali, fazer seu cadastro, e aí vai aparecer um botãozinho do WhatsApp. Você pode entrar no meu grupo do WhatsApp, você pode entrar no meu grupo do Telegram, você pode entrar... A gente vai mandar por e-mail também. O importante é que você faça o seu cadastro, terminando a live, se cadastre para você receber tudo isso, porque eu estou mandando muito material, muita coisa, porque dia 6/6 eu vou ter um evento muito especial, que eu vou explicar para vocês sobre os fundamentos da análise de comportamento, o que tem que conter no programa de ensino, as etapas de uma intervenção com evidência, dia 6/6, é gratuito e online esse evento, e como assim, gente, eu não gosto dessas coisas de ficar falando, eu tenho um curso que se chama Programas de Ensino, que eu, enfim, eu fiz um pré-lançamento há muito tempo atrás, e agora eu estou lançando ele definitivamente, com uma condição extremamente especial. Então, eu vou dar um bônus, uma coisa muito legal que eu não posso contar para vocês nesse momento, no dia 6/6. Por isso que eu tô falando, façam o cadastro. E além desse bando de material que vocês estão recebendo e vão continuar recebendo e tudo isso. Meus cursos têm certificado de curso livre, que é o que o MEC traz. Então, prosseguindo, vamos lá para o aprendiz que fez próximo do correto. Vamos lá para a seguinte questão. Aqui, ó. Ele fez próximo do correto por algumas das falhas de transtorno de neurodesenvolvimento. E aí você vai olhar aqui. O que falhou foi a atenção e concentração, foi a memória de trabalho, foi a planificação, flexibilização, controle inibitório, ideação, tomada de decisão, execução. Então a gente vai estar analisando a resposta que ela foi correta. Ela foi próximo do correto, mas ela podia ter sido correta se a atenção dele tivesse sido melhor. Se o controle inibitório, vamos lá para aquele aprendiz que você está fazendo pareamento, e a atenção dele e o controle inibitório, ele foi para dar uma resposta, aí peraí, ele viu que estava indo para o lado errado e ele foi e acertou. Então assim, isso daí é complicado. Carla, você manda um direct. Você manda um direct que a gente tenta ver como é que faz. Tá certo? E aí, vamos ali analisar a resposta quando não foi correto. A gente acabou de falar sobre a possibilidade que ele fez correto ou fez próximo do correto, e agora a gente vai analisar quando ele não acerta. Isso é muito importante. Ele fez algumas respostas e não está sendo correto, e a gente vai analisar. E também tá aqui na apostila, na página 4. Vamos aqui. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui os itens, né? Barreira física, dificuldade. Eu vou ler um por um, eu só tô mostrando aqui para vocês. Então, a gente olha aqui. Não, barreira física já diagnosticada ou com hipótese de diagnóstico. Então, você vai colocar ali, ele não consegue fazer um movimento, ele tem dificuldade de fazer esse movimento. Foi desenhado esse programa, o supervisor, que não é raro, assim, o supervisor, muitas vezes, ele não conhece a criança. Ele nunca teve contato físico com a criança. Tudo que ele tem da criança é através das avaliações, através do que o atendente terapêutico está passando, né, o AT. E aí ele nunca teve contato, ele faz um programa,
e esse programa não é aplicável a ele, não compreende. E aí o que vai acontecer? Vai ter que modificar, o AT vai ter que falar, olha, esse movimento esse aprendiz não faz, ele não tá fazendo por conta disso. Então é justamente isso. Dificuldade na manutenção da atenção e da concentração nas atividades. Então, ele tá fazendo uma atividade e ele não consegue fazer essa manutenção de atenção e isso não tá prejudicando. Isso é tão importante que você observe isso, que ele não tá conseguindo manter a atenção, porque se você consegue isso de forma sistemática, esses registros, o que você vai fazer? Um encaminhamento. Você como terapeuta no final, você como atendente terapêutico, você como supervisor, coletou esses dados da resposta, peraí, vou fazer um encaminhamento para o neuro. Caro neuro, caríssimo neuro, caríssimo pediatra, caríssimo psiquiatra, enfim, um médico, você fala, ó, ele não está tendo manutenção da atenção. Nós fizemos as atividades tais, por tais períodos, tá aqui o gráfico, e aí não forma curva de aprendizagem, e não tá formando porque ele não tá tendo manutenção da atenção dele. Então, nós já fizemos tais modificações no programa, mudando os elementos, colocando mais próximo, por exemplo, que você pode dar uma ajuda posicional, por exemplo, você está fazendo o que eu tô falando sobre pareamento, você pode mudar a posição, colocando mais próximo do aprendiz, dando ajuda física, e mesmo assim, a atenção dele foge, tudo, a gente tirou os elementos. Então, é importante voltar ao neuro para tentar entender a situação. Dificuldade de abdicar do hiperfoco. Isso daí é outra questão que muitas vezes atrapalha. Então é aquele aprendiz que ele não consegue, ele tem um hiperfoco em alguma coisa, algum movimento, alguma coisa específica, e isso está atrapalhando o processo de aprendizagem. Flexibilização das variações do antecedente. E aí entra aquela questão, você está fazendo uma atividade, e aí você muda essa atividade, e ele não consegue fazer, não porque ele não saiba, mas porque você quebrou um padrão. E isso é importante porque isso é um dos cernes do autismo, né? A dificuldade de flexibilizar. Então, às vezes, o aprendiz entendeu como é que faz, mas ele não faz por conta dessa inflexibilidade que ele tem. Isso é importantíssimo. Redução do controle inibitório. Então, fuga, esquiva, dificuldade no processo de tomada de decisão. Então, é aquele que fica... Será que é esse? Será? Você vê que ele tem dificuldade. É aquele autista que você dá um cardápio para ele se perde. Ele não consegue pedir, não consegue fazer um pedido de almoço, porque tem um bando de opção. Dificuldade na execução da atividade. O aprendiz prestou atenção, contudo, aparentemente houve falhas de planejamento e ideação. Então, a praxis ele falhou. E aí vem dois conjuntos de perguntas que eu vou mostrar aqui para vocês que é muito importante. A avaliação do movimento, como foi o movimento, seja oral, seja movimento físico, então a fala, e a avaliação da latência da resposta. Então, vamos aqui entender isso. Vamos entender o primeiro, a avaliação do movimento. Então, por exemplo, se eu vou fazer um movimento, você tá imitando. Então, eu tô colocando a mão na cabeça assim, você colocou a mão na cabeça. Mas quando você faz isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu tô tendo muita variação do movimento. Ou eu faço isso ao invés de fazer isso. Então, você tem que ver a precisão desse movimento. Gente, assim, é uma coisa impressionante. Quando você pega crianças, jovens, enfim... mas principalmente criança, que isso fica muito evidente, que você começa a trabalhar a imitação motora e você começa a ver muita variação dessa imitação motora, você vai colocar para pular, você vai fazer imitações de forma geral e você começa a ver muita variação, ou ele nunca é próximo, é aquele assim, você tolera, mas vai ter uma hora que você não consegue mais tolerar porque já a variação é muito grande. Então sempre aquele aprendiz que tem essa variação. Não é raro esse aprendiz ter uma apraxia de fala da infância. Ele tem uma variação muito grande motora, e aí quando ela começa a falar as primeiras palavrinhas e tudo, tem uma apraxia, tem uma disartria, sempre tem alguma questão motora, uma dificuldade na aprendizagem motora da fala.
tem uma associação em relação a isso. Então, esse clique de você, no momento que você está fazendo os programas de imitação, você começa a observar, isso é muito importante, ter uma anotação na fichinha desse aprendiz para já acender uma luzinha, porque às vezes, na hora de fazer as imitações com a boca, com a face, já começar com mais ajuda. Já começar a trabalhar isso, se tem questão sensorial no rosto, já começar trabalhando essa questão sensorial, então já prediz como vai ser as próximas etapas da intervenção. Isso é muito, muito, muito importante. E aí vem a segundo item, que é a avaliação da latência da resposta. Então vamos lá para a questão da bendita latência. Vamos aqui voltar para o que eu estava falando para vocês sobre os componentes. A gente falou do antecedente, resposta e consequência. Existe aqui um gap entre o antecedente e a resposta, que você mostrou o ambiente, eu fiz assim, e aí é o antecedente. Entre isso e você responder, existe uma latência. E no autismo não é raro essa latência ser maior do que, enfim, esperado, né? Aí complica. E aí o que nós vamos fazer nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter que reduzir essa latência. Então, é muito importante, porque é o seguinte, gente, aqui na fichinha vocês vão ver que tem 2 segundos, 5 segundos ou mais que 5 segundos. Mais que 5 segundos é sério. Gente, vamos pensar aqui, ó. Vamos lá. Bati palma. Você tá aí do outro lado pra me imitar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos é coisa pra caramba. Eu vou ser sincera, eu desenho 3 segundos. Eu não espero 5 segundos. Os protocolos falam em 5 segundos, mas eu acho 5 segundos coisa demais. Então, eu particularmente 3 segundos pra mim tá demais. Esse daqui não é do curso, mas lógico que tem coisas, porque eu sempre tô ensinando. Eu sempre tô fazendo... Isso daí é uma coisa que eu sempre tô ensinando. Então, tem componentes, só que isso daqui eu organizei de uma outra forma. De um outro raciocínio. Entender a resposta, gente, porque é uma coisa que eu sempre falo. Eu falo isso nos meus cursos, eu falo isso nas minhas lives. Porque eu tô vendo os instrutores simplesmente aplicarem. As avaliações são avaliações imensas que não olham a resposta. Então, assim, na verdade já tem um tempo que eu tenho levantado muito a bandeira das avaliações dinâmicas. A avaliação, ela tem que ser dinâmica, a avaliação não pode ser estática, a avaliação não pode ser certo e errado. A avaliação, o que está acontecendo é que as pessoas estão aplicando avaliações enormes nas crianças, pega esses protocolos tipo VibMap, ABLES, AFOS, PIC, blá 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 blá, e começa a aplicar um bando de coisa e não analisa a resposta. Então, assim, se você não está analisando a qualidade dessa resposta, essa avaliação não vale muita coisa. Principalmente quando a gente tem aprendizes que têm muita dificuldade em aprender. Então, olhar essa resposta e olhar essa resposta ao longo do tempo também. Então, assim, você está aplicando um programa. Se você ficar olhando só certo e errado, não faz sentido. Você tem que ver o número de respostas ao longo do tempo. Então, assim, esse aprendiz... Ai, Dani... Ele responde, mas eu tenho que ficar parando o tempo todo o programa. Então, assim, a gente tem que olhar como é que tá a qualidade da resposta desse aprendiz. Aqui eu tô me limitando a conversar com vocês quando o trem já tá dando tudo errado. Quando a intervenção, o aprendiz não tá aprendendo e a gente peraí. Por que ele não tá aprendendo? Aí a gente vai analisar a resposta. Eu tô aqui olhando o fundo do poço com vocês. Mas o ideal seria que a gente não ficasse focado no fundo do poço, né? E aí, no final, eu deixei um espaço para conclusões, onde vocês vão olhar essa resposta e vai falar, eu vou encaminhar, não, eu vou mudar a intervenção, eu vou mudar esses elementos do ambiente. Então, isso daqui, casado com aquele meu guia de bolso, é tudo. Então, é isso. Eu vou sempre estar repetindo com vocês esses itens, porque eles são muito importantes. Eu vou abrir agora para dúvida. Eu não sei se vocês deixaram dúvida na caixinha de pergunta. Eu vi muitas dúvidas passando aqui. Como a live foi muito intensa, foi muita gente entrando, eu perdi.
Então, o que eu peço para vocês? Usem a caixinha de pergunta porque facilita a minha vida na hora de clicar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida agora, aproveite e já deixem aqui nessa caixinha que aí eu vou respondendo. Gente, falar para vocês novamente. Dia 6/6 eu tenho um evento que ele é gratuito, que ele é online, onde eu vou falar para vocês as bases da análise do comportamento, vou falar para vocês as etapas de uma intervenção com evidência, os passos para montar um programa de ensino. Então, se você ainda não se inscreveu nesse evento que é gratuito e online, basta quando terminar a live, vocês vão na minha bio, no meu link da bio, clicar ali, fazer o cadastro e aí vocês vão receber por e-mail. Eita fé, relógio caiu. Vocês vão receber por e-mail vários materiais. Eu sempre tô mandando os textos do meu blog, que eu tenho um blog. Vocês vão receber material, vocês vão receber, tem meus grupos do WhatsApp, que eu tô mandando áudio, que eu mando um monte de coisa. Então, assim, aproveitem. É muita coisa gratuita e eu sempre tô mandando eu vou continuar cultivando bastante isso. Terapeuta do meu filho fala que meu filho autista não evolui porque ele é preguiçoso. Preguiçoso é o terapeuta do seu filho. Vai me falar que é preguiçoso? A live vai ficar salva, vai ficar salva. Não, preguiçoso é o terapeuta do seu filho, gente. Pelo amor de Deus, lasqueira, vai falar que ele é preguiçoso. Isso é a pior desculpa que eu já vi. Não dou conta, gente, não dou conta. Nossa senhora, mas o terapeuta do seu filho tem sorte de não me conhecer. Porque assim... Ai, meu Deus. Ai, eu sou brava, gente. Mas eu sou brava. Não. Ai, se ele estiver aqui na live. Lasqueira, gente. Mandem suas dúvidas, gente. Não, eu tô me sentindo péssima. Eu não tô vendo dúvida nessa caixinha de resposta. Eu me sinto bem quando a pessoa pergunta muito, quando tem muita pergunta. Aí eu falo, não, a live foi boa porque eu gerei dúvida. Eu gosto que vocês saem daqui zonzo. Quando fala assim, não tem nem a live, vocês não estão com dúvida, quer dizer que a live não foi boa. Então é isso. Preguiça tem do terapeuta tosco, eu também, Anitta. Gente, quem não conhece a Anitta Brito, doutora, neurocientista, ela tá fazendo um pós-doutorado agora. Ela estuda as famílias, ela é autista, ela tem um filho autista e ela tá fazendo todo um estudo. Então, gente, ela precisa de pessoas pra gente poder ter mais estudos sobre autismo no Brasil. Então, cola nela. Vamos aqui ver uma questão aqui que eu vi. Vamos lá aqui para as perguntinhas. Qual curso você indica para analista do comportamento? Os meus cursos. Os meus cursos, eu tenho alguns cursos, eu tenho uma jornada de curso e dia 6 eu vou lançar um que vai estar com um preço muito especial, que é sobre programas de ensino. Então, meu curso. Aproveita dia 6. Boa noite, você é analista do comportamento? Eu não gosto desse título. Eu poderia falar que eu sou analista do comportamento, sou pós-graduada, eu, enfim, já li trocentos livros, eu estudo comportamento o tempo todo, eu vivo isso o tempo todo, eu poderia falar muito bem que sou analista do comportamento. Mas eu não gosto de usar este termo para mim. Por quê? Eu me vejo como uma engenheira do comportamento. Para quem não sabe a minha jornada, eu fiz matemática, eu passei por engenharia mecânica, fui para engenharia de software, engenharia, um pouquinho de energia, não finalizei energia, software, elétrica, engenharia de redes. Aí nesse caminho eu fiz diversas matérias na UNB, eu passei toda essa jornada pela UNB, né? E aí eu fiz muita matéria da pedagogia, fiz matéria da psicologia, fiz um banho de matéria, eu era louca da UNB, que vivia enfurnada ali. Eu só saía da UNB para trabalhar, porque eu sou servidora pública desde que eu entrei na UNB praticamente. Enfim, o que importa é o seguinte, é que eu estudei muito engenharia comportamental, principalmente quando eu fiz software. Quando a gente faz engenharia de software, a gente faz uma matéria chamada engenharia de requisitos, que a gente tem que compreender o que o nosso cliente ele quer.
Muitas vezes o nosso cliente ele não consegue explicar o que ele quer. Então existem várias técnicas de a gente analisar o que ele quer. A gente analisa de fora, a gente faz questionário, a gente faz um bando de coisa. E é muito parecido com análise de comportamento. Por quê? Porque é parecido com análise de comportamento? Não é à toa. Elas têm as mesmas bases. A engenharia de requisito, ela vem muito desse estudo do comportamento. E aí, por exemplo, quando a gente vai estudar redes neurais, existe toda uma base comportamental, porque a gente vai estudar, por exemplo, como uma pessoa vai acessar, o quanto a pessoa está acessando do computador, para vocês terem uma noção. Se você fica um tempo sem mexer na internet da sua casa, a forma que a internet trabalha ali, o que é ofertado para você, ele modifica. Ele modifica porque vê, não está consumindo. Então eles fazem todo um estudo sobre como é que você está se comportando perante a internet da sua casa. Para vocês terem uma noção, não vou me aprofundar em relação a isso. Então eu me vejo como uma engenheira comportamental. Porque também eu desenvolvo ferramentas. Hoje eu ainda não estou programando novamente, porque eu quero estudar mais análise do comportamento para poder desenvolver ferramentas, sistemas. Hoje, por exemplo, eu sento e faço uma apostila, eu desenvolvo instrumentos. Então, meu guia de bolso da analista do comportamento foi o meu raciocínio de engenheira, a minha agenda, onde você faz da avaliação ao acompanhamento da criança, e eu pretendo criar outras agendas, elas estão criadas na minha cabeça, só que eu não tive tempo de escrevê-las ainda. Elas são fruto da engenharia. Só que para programar, para poder desenvolver, eu preciso analisar mais requisitos. Para quê? Para que o meu software não seja um problema. O meu software tem que trazer soluções. Então, assim, tem que se entender muito de análise do comportamento para você desenvolver software. Então é isso, eu acho que eu tô nesse estágio hoje em dia e eu me vejo como uma engenheira comportamental. Então, vamos lá para as próximas perguntinhas. Dizendo que ela podia fazer, ele fez, dificuldade de comunicação. Vamos lá. Quando a imitação motora não evolui, tem que indicar para intervenção motora. Nathalie, eu vou te falar uma coisa. Eu te acompanho já tem um tempo, a gente troca muita mensagem, já tem bastante tempo que a gente conversa pelo Instagram. Você é uma seguidora bem antiga do canal. Por favor, procure alguém da área motora para avaliar a sua criança, mas alguém bom mesmo. Ele precisa passar por uma boa avaliação motora para saber como é que estão esses movimentos, a questão se tem uma hipótese de hipotonia muscular, ou global ou focal, enfim. Dá uma avaliada nessa questão, porque isso precede muita coisa. Outra coisa também é ver como é que tá a performance visual, porque o que precede a imitação? A performance visual é olhar para conseguir imitar. Outra questão também, a gente tem que avaliar essa resposta porque talvez ele esteja precisando de mais sombra, uma sombra que saiba fazer esse movimento. Então, normalmente quem é a sombra é a pessoa que entende muito de movimento. E quem faz o modelo é quem normalmente é o modelo, é o pai, é a mãe, é o avô, quem tá ali no meio. Então é isso daqui. Vamos lá? Gente, usem a caixinha de pergunta, que eu não consigo acompanhar esse chat. TEA pode ter TEPAC? Pode ter sim. Uma coisa não exclui a outra, tá? TEA e DEPAC, elas não são excludentes. Como eu posso estimular o meu aluno a falar? Não existe receita de bolo para fala, principalmente com transtornos de neurodesenvolvimento. Primeira coisa que você tem que saber é avaliar. Você tem que avaliar, saber o que ele tem de pré-requisito, o que ele não tem. É a história do tripé para você conseguir desenvolver tudo. Você tem que fazer uma base de anamnese, né, para saber as dores. Dessa daí você vai ver o que ele faz,
o que ele tem de barreira de desenvolvimento, que dificulta esse processo, que interfere essa aprendizagem, então a gente pode falar o termo interferente nesse caso, e o que ele gosta. Feito isso, você consegue desenvolver um plano e desenvolver os programas de ensino. Então, assim, primeira coisa, se você não avalia, você não tem como desenvolver. Vamos seguir para as perguntinhas, caixinha de perguntas, gente. Você faz supervisão? Eu não tô conseguindo ter agenda para supervisão, gente, mas tem algumas pessoas que eu indico. E uma dessas pessoas está aqui na live, que é o Diego. Deixa eu pegar aqui o Diego. O Diego. Aqui, outra pessoa que eu indico muito é a Psicoaba e a Amanda. A Amanda é maravilhosa com professores, especialmente, gente. A Amanda, ela... Educadora especial, cadê? Para quem é professor, especialmente, ela é muito, muito boa. Então, aqui, ó, tá, o Diego já tá aqui, ó. Diego tá aqui, gente. Vocês colhem no Diego, o Diego já tá aqui. Eu só não tô tendo prazo para supervisionar ninguém. Ninguém mesmo. Infelizmente, nesse momento, não consigo abrir agenda para supervisão, porque eu tô atolada de trabalho até aqui. Então, até, assim, o pessoal tá pedindo super... E tem isso, assim, eu gosto de ver a criança. Então, para eu supervisionar, eu teria que ver a criança ao menos uma vez a cada tempo. Eu tenho uma... É uma limitação minha, assim... Eu realmente preciso ver a criança, eu preciso ver a sua casa, eu preciso ver o ambiente. Então, assim, então, o meu caso, eu tenho essa questão minha, assim, minha. Então, falem com o Diego. Ô, Diego, não tumultua não, ó. Gente, fala com o Diego no privado, depois vocês tirem print aqui da tela, que aí pronto. Diego é meu amigo, gente, por isso que eu posso falar assim com ele, tá? Aqui, meu filho tem 7 meses na aba com 5 terapeutas, o que você acha? Depende. Tá usando o mesmo programa, todo mundo? Como é que é? Tá alinhado isso? Eu não posso saber, porque às vezes tá todo mundo muito alinhado, o mesmo plano, todo mundo desenvolveu o mesmo plano, os programas de ensino estão alinhados. Às vezes tá tudo bem, mas se cada um tá fazendo de uma forma do sovaco, aí não rola, né? Aqui. Sei que devemos fazer testes e basados, mas hoje vejo terapeutas muito preocupados. Acho que tá dividida a pergunta, né? Muito preocupados em preencher do que observar a criança. Com certeza, Elisângela, eu concordo com você. Nós temos que ter documentos, por isso que assim, eu sou muito a favor de escalas flexíveis e eu sou bombardeada na internet quando eu falo sobre isso. Porque eu gosto muito da escala Likert para registro. Eu gosto de registros que sejam flexíveis, porque eu acho que a memória nossa, apesar dela ser falha, você tá ali registrando, você perdeu a criança, você perdeu o adolescente. Imagina, eu tô conversando com você, eu tô aqui com a prancheta. Aí você tá me contando as coisas, aí você fala, não, fale mais sobre isso, sabe? Eu já te perdi. Eu parei de olhar pra você, eu perdi o contato. Aí outra coisa, a gente conversa. Aí você para um pouquinho, aí eu faço minha anotação e tudo. Ou depois que a gente termina, eu olho aqui. Então é isso, gente. Pensa, se eu conversando com você, eu perco aqui, a gente tem que ter estratégias que sejam mais assim, livres. Então... Por exemplo, você tá trabalhando com adulto e você tá querendo ali medir o comportamento, às vezes você não tá conseguindo fazer direito, você vai com a sua pulseirinha, modificando, passando coisa para você conseguir registrar alguns comportamentos, você vai batendo em alguma coisa para ir registrando. Então, por exemplo, você tá ali trabalhando com uma criança, e aí você vai ali registrar comportamento e você não vai ficar o tempo todo, mas precisa registrar. Eu gosto muito do alvo. Gente, eu adoro trabalhar dessa forma aqui. Você tem aqui o alvo
E aí você vai lá, ó. Você só vai marcando assim, ó, o comportamento. Ah, mais pra dentro quer dizer acerto, mais pra fora é mais erro. Então a gente vai trabalhando assim quão próximo tá do comportamento alvo. Ao invés de ficar ali, ai, gente, eu realmente eu tenho muito problema com isso, assim, com esse. A gente tem que focar nas necessidades. E aí, lógico, no final, gente, assim, só se a pessoa tiver um problema sério com memória, né? No final, você vai ali levantar como é que foi a sua sessão, explicar. Tem momentos que você vai ter que analisar, por exemplo, que eu falei. Hoje, eu falei uma live, foi a live do fundo do poço, que a criança não aprende de jeito nenhum. Você tem um erro na intervenção. O que a gente tá fazendo é a anatomia da resposta. Então, assim, a gente pegou ali a resposta que não tá dando certo, que não tá desenvolvendo, que tá acontecendo alguma coisa, a gente tá analisando essa resposta. Então, assim, hoje foi a live do fundo do poço, quando as coisas estão mal mesmo. Mas o certo não é chegar nesse ponto, né? A live do fundo do poço. Então, esse vai ser o nome da live de hoje, gente. Live do fundo do poço. Quando a criança não responde ao ser chamada pelo nome, qual é a medida para estimular? Ju! Ju! Você faltou ao início da live, Ju. Ju, não vou responder isso de novo. Você vai voltar para o início da live, porque eu fiz todo um raciocínio da anatomia da resposta, Ju. Você vai baixar, você vai terminar essa live. Vou te falar, presta atenção, cada dever de casa você vai fazer. Você vai terminar a live, ir no meu link da bio, clicar no link, fazer o cadastro. E aí você vai entrar nos meus grupos, vai entrar no nossa listinha de e-mail, que a gente vai mandar essa apostila para você. E aí com a apostila em mãos, sabe o que você vai fazer? A gente vai mandar essa apostila de novo amanhã, tá, gente? Para todo mundo poder se cadastrar, dá tempo de se cadastrar, a gente manda essa apostila amanhã, até meio-dia a gente tá mandando. E aí, eu falei meio-dia, meu marido vai me matar quando eu falo essas metas. Que ele vai falar, eu tô mandando pra 100 mil e-mails esse negócio. E fala meio-dia, a gente vai passar a madrugada acordado mandando e-mail. Mas não, a gente vai dar um prazo. E aí você vai voltar a assistir essa live do início, marcando na apostila, ok? Então vamos lá. Eu acho que o telefone daqui tá tocando, gente. Rapidinho. Alô? Tive impressão do telefone daqui tá tocando. Deixa eu ver. Rapidinho, gente. Não. Acho que era impressão minha. Então vamos aqui. Seguir a live. Ai, Jesus, são muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu pedi pra vocês fazerem perguntas. Eu estou muito feliz com muitas perguntas. Muito feliz mesmo. Adoro perguntas. Só que agora capricharam. Vamos aqui. Como a fono pode ajudar no TEA? Deixa eu só... Gente, a fono é muito importante. E uma coisa que eu quero quebrar aqui com vocês é o seguinte. Existe uma bobagem que existe nas terapias de falar... Eu sou o primeiro terapeuta. Chega o TO e fala, não, é o TO que é o primeiro. Ai, não, é o psico que é o primeiro. Ai, não, é a fono que é o primeiro. Não, tinha que ser todo mundo alinhado. Por quê? Você pega uma criança, digamos que você pega uma criança ali com 10 meses, 11 meses para começar uma intervenção, ou mais velha, e a criança fica assim, ó, na sessão. A criança tá ali fazendo as intervenções. Ai, mas essa criança não tem habilidade nenhuma, a gente tem que colocar ela no ponto da fono para poder fazer fono. Não, a fono vai ali falar, pai, mãe, ó, vamos fazer exercício nessa bochecha, vamos trabalhar, fazer vedamento labial, vamos aqui, ó, trabalhar. Ela que vai entender, gente. Eu tô falando coisa aqui do meu sovaco, quem entende essas coisas é fono. Mas a fono, as fonos, por favor, falem aqui no chat, me ajudem, tá? Quem é fono e tá aqui na live, me ajudem a falar o que uma fono pode fazer com um exercício, por exemplo, com aquela criança que fica com a boquinha assim. Aí tem escape de saliva de vez em quando. Por exemplo, aquela criança que fica com a postura desse jeito. Quem vai ajudar? Quem vai enxergar isso? Gente, é o físio.
um profissional de educação física pode enxergar também isso, um fisioterapeuta. Vamos melhorar essa postura. A fono também pode trabalhar essa questão postural. A fono vai falar, olha aqui a postura que essa criança fica, vamos aqui corrigir, vamos trabalhar esse core aqui, essa musculatura, ó, essa musculatura das costas, a musculatura da barriga não tá legal, então a gente vai trabalhar esse core. Então é justamente isso que nós vamos fazer. Então a fonos que estão na live, me ajudem a ensinar para os pais o que vocês podem trabalhar. Como participar da pesquisa da Anitta? Deixa eu marcar aqui a Anitta. Não sei se a Anitta ainda está na live. Anitta, pesquisa. Gente, a Anitta tá fazendo uma pesquisa maravilhosa. Quem puder participar, é gratuita, não tem nada. É para ajudar a gente ter mais estudos sobre autismo no Brasil. Nós precisamos de mais autista. Dani, a fono tem que ser aba? Gente, eu vou falar uma coisa. A fono, ela precisa o analista do comportamento, enfim, a pessoa que vai ser o eixo da intervenção, ela precisa ser instrumentalizada pela fono, entende? A fono, ela vai chegar para esse analista do comportamento e falar assim, olha, eu avaliei essa criança e essa criança precisa fazer esses trabalhos e tudo. O que o analista do comportamento vai fazer? Vai fazer um programa onde ele vai pegar como faz isso, as ajudas que ele tem que dar, que ele precisa, porque tá fazendo um programa, ele pode estar trabalhando de forma secundária uma outra coisa. Então, assim, a fono, ela não precisa necessariamente, mas se ela souber aba, é igual uma língua. Vai estar todo mundo falando inglês, vai estar todo mundo falando português. No caso, é uma ciência. A ciência tem uma linguagem própria. Então, quando a gente aprende uma ciência, a gente aprende a falar as palavras dessa ciência. Então, se a fono sabe falar aba, vai ficar mais fácil essa comunicação. Por quê? Olha uma coisa típica de fono. Fono fala o tempo todo pista. Ah, eu dei uma pista, eu dei uma pista, eu dei uma pista. O analista do comportamento vai olhar assim, pista. O que é pista? Na análise do comportamento, a gente fala sobre dicas e ajudas. A gente não fala em pista. Então, se os dois souberem a mesma língua, ajuda. Gente, eu vi muitas perguntas, mas muitas perguntas muito legais aqui. Infelizmente, não vou conseguir respondê-las todas. Eu, assim, tenho dúvidas maravilhosas. Eu peço que vocês não deixem de perguntar. Eu vi uma pergunta aqui sobre linguagem gestalt, que entende muito sobre isso, a Tamires sobre os comunicadores gestalt, né? Ela dá uma aula sobre isso. E ela também dá uma aula maravilhosa sobre a questão de ecolalia, que eu vi algumas perguntas sobre isso. Então, vamos fazer um combinado? Eu vou fazer uma outra live em breve, nesses dias que seguem, e a gente vai e pega bastante dúvida, bastante coisa. Foi muito bom estar com vocês. Só lembrando, se inscrevam no evento, é gratuito, é online, basta vocês clicarem no meu link da bio. Terminou a live, link da bio, clica lá, se inscreve, que vocês entrem no grupo do WhatsApp. E aí vocês também vão ter acesso a essa apostila linda e maravilhosa que eu criei para vocês, que é a Anatomia da Resposta. A Anatomia da Resposta para vocês analisarem a qualidade. Gente, é isso. Um grande abraço para vocês e obrigada. Até mais.